Eu vou estar, irmãos, ministrando a palavra do Senhor aqui rápido. Nós já estamos com meio-dia e quase 15 minutos. Não vou demorar, vou ser rápido. Desta vez, os irmãos estão rindo, mas é verdade, eu estou muito debilitado. Eu peço ao pastor Juvenil, faça essa oração aqui, pastor Juvenil. Logo após a ministração, o pastor Juvenil terá aqui um momento de palavra com os obreiros que vão ser ordenados. Ele vai estar dando uma palavra pastoral aos irmãos. Deus, por certo, tem me dado orientação para isso. É um homem de experiência, serve ao Senhor há muitos anos. E como já notifiquei os irmãos, ele é o pastor presidente do campo de Vicentinópolis. Ontem disse, ele estava me dizendo, a obra do Senhor cresce. Estive lá em janeiro com o pastor Juvenil, 4 vezes preguei na igreja, ele pastorei. E naquela época eles haviam aberto um trabalho numa cidade. Estava crescendo de uma forma maravilhosa. Ele me notificou que o trabalho continua crescendo. É um dos trabalhos que está crescendo muito para a glória de Jesus. E ontem ele me disse que abriu um novo trabalho. Deus seja louvado. Que o Senhor Jesus continue a abençoar o pastor Juvenil. Então ora o pastor Juvenil para falarmos um pouco a palavra do Senhor. Senhor meu Deus, viemos à tua casa nesta manhã e agora à volta do meio-dia, Senhor, estamos preparando as nossas vidas para receber a tua palavra. Mais uma vez nós lhe pedimos, confirma, Senhor, o desejo do seu coração. Faça com que o teu filho que tem preparado esta mensagem venha dos altos céus falar com os teus filhos do seu povo. Somos teus servos, dependemos de ti e estamos aqui para dizer: só o Senhor é Deus, grandes coisas fez o Senhor a estes e é motivo de alegria para os céus. Permanece conosco, ó Pai. Meus amados, abra sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma. Bendito seja para sempre o santo nome de nosso Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo de número 1. Glórias a Deus. Irmãos, quem está na galeria, os que estão aí atrás, estão me ouvindo perfeitamente? Dá para ouvir normalmente? Então, irmão, me ajude aqui no retorno, porque eu estou cansado. Não sei se tem como fazer isso assim também. Talvez seja por isso. Graças a Deus. Aí melhorou. Para evitar de cansar. Estive falando ontem à tarde com os obreiros aqui, cerca de 2 horas. Eu estou cansado. E o meu consolo é lembrar do que diz a Bíblia no capítulo 4 do Evangelho segundo João, que Jesus também cansou do caminho. Ou seja, cansou fazendo a obra. Nós cansamos humanamente falando. O apóstolo Paulo disse que o nosso homem exterior, ele se corrompe, mas o interior, ele se renova, dia após dia, para a glória do Senhor. Pela graça de Deus sobre a minha vida, eu assumo esta tribuna, pela misericórdia do Senhor, para pregar-vos a palavra. Mas se olhar pela minha condição física, eu estaria passando oportunidade a outra. Mas entendo que Deus quer falar conosco desta feita por sua graça, usando a minha vida, e eu não posso fugir, portanto, da minha responsabilidade. Eu preciso pregar-lhes a palavra do Senhor. Dê-me a sua atenção. Todos quantos estão aqui, que tem assento, assente por favor após a leitura da Bíblia. Os que não estão na casa de banho, não tumultue aí atrás, não converse. Volte a sua atenção para cá. Que o barulho aqui seja de glória a Deus e aleluia. Por favor. Galeria, desde o púlpito até os irmãos na porta. Por favor, dê-nos atenção em nome do Senhor Jesus. Capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, ou aos romanos, versículo 1, diz assim. Eu vou ler, depois eu peço a todos os irmãos que leia, por favor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Os irmãos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus.
Amém. Deus abençoe. Tomem vossos assentos, glorificando o santo nome de Jesus. Louvado seja o precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, dando graças a Deus por estarmos na 10ª semestral de obreiros, glorificamos ao Senhor, pois se estamos realizando a 10ª semestral de obreiros, é porque realizamos a primeira, a segunda, a terceira. Não foi fácil, não tem sido fácil, mas podemos neste dia dizermos, como disse o profeta Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos firmados em Cristo, em sua graça, esperando inteiramente na sua bondade, na sua misericórdia, porque diz a palavra de Deus que o Senhor é bom, e cada um de nós devemos provar, devemos experimentar o que Deus tem a nos conceder por seu amor e bondade. Eu quero nesta manhã, nesta tarde, no princípio desta tarde, dar sequência ou continuidade ao que começamos a estudar com os irmãos na 9ª semestral de obreiros. Por certo, os irmãos estão recordados. Estivemos falando baseado no versículo 1 desta carta, do capítulo 1 desta carta, onde Paulo, falando em relação à sua própria vida, ao seu chamado, à sua pessoa na condição de obreiro, de apóstolo, aquele que recebeu da parte de Deus um chamamento para a obra do Senhor, ele diz que se considerava servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Portanto, o tema desta palavra, dando continuidade ao que estudamos na 9ª semestral, é obreiros, servos, chamados e separados para o Evangelho do Senhor. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo: obreiros, servos, chamados e separados para o Evangelho de Deus. Bem, irmãos, dando-me a sua atenção, eu quero lembrar-lhes que não pode, não deve acontecer o contrário. Tenho lutado, feito de tudo que posso, para levar os irmãos ao entendimento que a excelência da vida ministerial, ela se dá quando nós não invertemos ou não alteramos os valores. Nós entendemos os valores, a ordem estabelecida pela Bíblia, pelo Senhor nosso Deus, por aquele que nos chama, por aquele que nos constitui, por aquele que nos levanta, por aquele que nos elege. Teremos um ministério abençoado e abençoador se compreendermos a ordem que está estabelecida pela Bíblia. Eu costumo dizer, e disse na última semestral, porque Paulo não começa dizendo separado, chamado e servo, colocando a qualidade de servo em última instância, mas Paulo começa dizendo servo, chamado e depois separado para o Evangelho de Deus. Por certo, Paulo, orientado pelo Espírito do Senhor, em uma visão futura, futurística, entendendo que em pleno século 21, a ordem para muitos estaria alterada. Há muitas pessoas que querem ser obreiros e estão sendo obreiros à sua própria maneira, do seu próprio estilo, de acordo com a sua visão, com a sua teologia, com o seu raciocínio, de acordo com a sua própria filosofia, sem respeitar o que está estabelecido pela palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a vida destes tais, às vezes nos admiramos, porque crescem assustadoramente, parecem leite colocado em uma vasilha que está no fogão com fogo aceso. Logo está crescendo, mas espere um momento que vai derramar se alguém não desligar o fogão. Você pode esperar que vai derramar, e depois de derramar você tem que limpar. A sujeira aparece, o problema acontece, sobra pouca coisa. O apóstolo Paulo, portanto, meus irmãos, ele mostra a ordem: obreiros, servos, chamados e separados para a obra do Senhor. Como estudamos com os irmãos a qualidade de servo,
Para Deus levantar, para Deus constituir, é preciso o Senhor achar na nossa vida a qualidade de servo. Guarde isto, não esqueça isto. Se necessário, escreva isto, para que você, ao retornar para sua casa, tenha vivo em sua memória, que a palavra de Deus ela permaneça impregnada na sua mente, no seu coração, a fim de que promova frutos para a sua edificação e consequentemente para todos quantos te cercam, para todos quantos o Senhor confiar-te para pastorear, para arrebanhar, para cuidar até a volta de nosso Senhor Jesus. Eu gosto de observar o que disse o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo. Ele afirma na primeira carta, no capítulo 3, aquele que deseja ou aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Nós glorificamos a Deus quando este versículo soa aos nossos ouvidos, e muitas vezes sem entender o que Paulo está dizendo, sem entender o que Paulo quer levar Timóteo a entender. Inúmeros, por terem no seu coração a vontade de serem obreiros, eles não entendem o que é ser obreiro, e quando ouvem esse versículo, glorificam a Deus, batem palmas, pulam, plantam bananeiras dentro da igreja, porque no entendimento dele, ele é ungido. Nunca se viu uma época de tantos ungidos. Todos dizem que são ungidos, todos dizem que são chamados, todos dizem que são separados, mas ninguém quer dizer que é servo. A ordem já foi alterada. A unção vem quando Deus acha a qualidade de servo na vida do indivíduo, quando Deus pode contar com um homem que serve bem. A Bíblia diz que o Senhor Deus manifestou dizendo: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Como se Deus procurasse um ser humano e conseguisse encontrar um mancebo novo, com menos de 17 anos de idade, mas que tinha a qualidade de servo, que servia bem ao seu pai, que estava feliz em pastorear as ovelhas de seu pai. E com certeza os irmãos mais velhos gabavam por estar no exército de Saul, mas calados diante do desafio do inimigo. Todavia, meus irmãos, são inúmeros aqueles que já estão em tais posições, mas na verdade com a espada embainhada e não ousa desembainhá-la. Davi não tinha uma espada, mas ele tinha uma funda, e ele tinha a coragem de arremessar a pedra na autoridade, no poder do Espírito de Deus, para a glória do nome do Senhor. A Bíblia nos diz, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que Davi serviu ao Senhor e serviu bem, ou seja, no tempo que Deus estabeleceu para a sua vida. Observe, portanto, irmãos, que Paulo é cuidadoso, ele é enfático em dizer: quem deseja, aspira o episcopado, excelente obra deseja. Deixa eu considerar. Paulo não está dizendo que o desejo é excelente, Paulo está dizendo que a obra desejada é excelente. Nós não sabemos quão espinhoso é o ministério de nosso Senhor Jesus, todavia é glorioso. Nós estamos aqui porque é glorioso. Ganhar uma alma para Jesus é maravilhoso. Jesus salvou 6 pessoas aqui ontem à noite. Isto é maravilhoso. Só a eternidade revela. Uma lágrima quente que desce dos nossos olhos é porque nós sabemos o que é o valor de uma alma, pelo fato de que Jesus desceu do céu para arrebatar almas que caminhavam para a perdição. A vida do obreiro constitui-se exatamente nisto: lidar com almas, com destinos, encaminhar vidas para o céu, fazer de tudo para arrebanhá-las do inferno, para tirá-las do inferno e congregá-las em direção ao reino do céu, em direção ao reino da glória de nosso Senhor Jesus. Compramos brigas que não é nossa, veja bem, conquistamos problemas que não são nossos, atravessamos noites sem dormir por problemas que não é nosso, todavia sabendo que almas foram confiadas a cada um de nós, e um dia teremos de dar contas delas perante o Senhor nosso Deus. Queremos fazer com alegria. Bendito seja para sempre o nome do Senhor.
Então entenda, a obra ela é excelente, não é o desejo que é excelente, porque são muitos os neófitos, os fracos, os sem conhecimento, que querem ser obreiros, sem saber o que é ser obreiros. São muitos que dizem: se me avisassem o que é ser obreiro, eu não seria obreiro, eu não colocaria a mão na obra. Muitos pensam que ser obreiros é encher o púlpito da igreja, é ter primazia, como Diótrefes, que podemos dizer idiota. A Bíblia nos diz que ele era um homem assim, queria o primado, desconsiderava o apóstolo João. Todavia, meus irmãos, João contava com o amado Gaio. Bendito seja para sempre o nome do Senhor, porque Gaio, a Bíblia nos informa que ele é servo, ele é chamado e depois ele é separado para a glória daquele que criou os céus e a terra. É o que Deus quer, é o que Deus deseja. Bendito seja para sempre o seu nome, que é sobre todo nome. Vejamos então, amados e queridos irmãos, o que é ser obreiro? É passar no teste de servo para ser chamado para a obra do Senhor. Deixe eu considerar aqui alguns pontos que já citamos aos irmãos. Todavia, a nível dos irmãos recordar, nós consideramos com os irmãos que a chamada do apóstolo Paulo, ela vem direta do Senhor Jesus Cristo. Atos 9:5 nos registra de uma forma gloriosa a pergunta decisiva do apóstolo Paulo. Inúmeros são aqueles que ainda não perguntaram ao Senhor: quem és, Senhor? Ainda não sabem verdadeiramente o que é o chamado para a sua vida. Todavia desejam, querem de qualquer forma fazer a obra do Senhor. A minha preocupação, e eu vejo essa insatisfação na igreja que eu pastoreio, é o cúmulo do absurdo, porque tenho feito de tudo para vos ensinar, tenho feito de tudo, como disse Paulo no capítulo 19 e 20 de Atos dos Apóstolos, tenho feito de tudo para incutir-lhes a palavra, não negando o meu esforço, quer seja durante o dia, durante a noite, para que todos compreendam o que é a vontade de nosso Senhor Jesus. Inúmeros são aqueles que estão insatisfeitos porque os seus nomes não foram listados para serem separados para servirem como obreiros. A Bíblia nos diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. É tempo de você se apresentar como servo. Haverá o tempo do seu chamado ser manifesto, ser reconhecido, ser visto, ser transparente para todos, e posteriormente haverá a sua separação para determinada tarefa. Compreenda esta verdade. Veja lá, irmãos, são muitos aqueles que querem ser obreiros feitos a facão, no botequim da fé, no botequim da esquina, onde fazem obreiros da noite para o dia, nas confeitarias da fé, como massa de bolo, mas aquela massa cheia de torrão. Você já viu bolo como Efraim que não foi virado? Nós estamos cheios de obreiros que ainda não foram tostados, não foram queimados, não passaram no teste, mas já são obreiros. Ele é tudo, mas ele não é servo. Ele é tudo, mas ele não é chamado de verdade. Hebreus capítulo 5, versículo de número 4: ninguém tem poder para tomar legitimamente esta honra, senão aquele que é chamado, como foi Arão. Bendito seja Deus, adorado seja Deus, engrandecido seja Deus, louvado seja Deus. Que Deus levante obreiros servos, chamados e separados para a sua obra. Glória seja para sempre dada ao nome do Senhor. Aleluia. Vamos prosseguir. O apóstolo Paulo, ele tem uma pergunta decisiva. Isto muda a sua vida. Ele recebe diretamente a resposta do Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegue. Versículo 6 de Atos 9. Saulo se identifica com o Senhor de uma vez por todas. Gálatas 6 e 14. O apóstolo Paulo chega a dizer: eu não tenho do que me gloriar. Se eu tiver que me gloriar agora, gloriar-me-ei na cruz de
Jesus Cristo, na qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Isto é, o obreiro identificado de uma vez por todas com nosso Senhor Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, Paulo enfático está dizendo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo é na fé do Filho de Deus, aquele que por mim se entregou e a si mesmo se deu. Obreiro identificado com o Senhor, e a nossa identificação, ela se dá no Calvário. Filipenses capítulo 1, versículo de número 29, Paulo é claro, ele é enfático, taxativo: a vós vos foi dado não só crer em Cristo, mas também sofrer por Cristo. Bendito seja Deus. O servo sofre, o servo geme, o servo chora, o servo derrama lágrima, o servo passa a noite na vigília, o servo põe a boca no pó, o servo nos abraça, o servo entende, aleluia, que Deus me chamou para sofrer o resto das aflições de nosso Senhor e Salvador Jesus. Esta praga de obreiros que não é servo, ela é crescente, é uma massa graçante, que graça cantores, que graça pregadores, que graça pastores, que graça ministérios, e está virando uma porcaria, está virando uma coisa esquisita. É uma massa que não tem característica, mas que Deus levante obreiros servos, aleluia, bendito seja seu nome, adorado seja o nome do Senhor. Olha aqui, sabe por que temos poucos obreiros, ainda 14 congregações? Porque primamos por essas coisas. Nós queremos obreiros mais servos, nós queremos homens levantados aqui mais servos. Olha aqui, olha, eu tenho trabalhadores aqui na igreja que se chama atenção, ele quer levantar o nariz. Aprenda a ser servo, fique na sua posição. Oh, coisa esquisita! Você entende o que é isso? Mas essa época dos dodóis, dos feridinhos, dos queridinhos, dessa coisa esquisita que apareceu aí, tapa a nossa garganta e nos faz falar o que eles querem ouvir. Então vamos crescer assim devagar, vamos crescer assim dessa forma que estamos crescendo. Caro companheiro que tem 20 membros na sua congregação e alguém diz que você é reprovado, se você zela pela palavra, Deus está te contemplando. Recantou, negai, laterai, tebraste, mais aleluia. O que é importante é quando encontrares com Deus, você poder apresentá-los ao Senhor. Bendito seja para sempre o nome de Jesus. Continuemos. Atos 9:6 nos revela a convicção, melhor dito, imediata de Saulo. Cristo é o Messias, ele identificou-se com isso de uma vez por todas. A atitude de um verdadeiro servo aí aparece: Senhor, o que queres que eu faça? A primeira coisa que Paulo fala no seu encontro com o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, é diferente daqueles que vêm ao Senhor dizendo: Senhor, eu quero isto de ti, eu desejo isto de ti. Algumas pessoas que se apresentam porque querem algo em troca, mas não oferece, não se voluntaria, como diz o pastor Rodrigo ontem, não se apresenta, não se entregam nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas Paulo nos explica de uma forma diferente. O seu primeiro contato imediato com Cristo, ele pergunta: o que queres que eu faça? O que o Senhor deseja da minha vida? O que eu preciso fazer em prol do Senhor, em prol da sua causa? Isso nos revela o desejo ardente de conhecer a vontade de seu Senhor em relação à sua própria pessoa. Primeiro plano, isso nos mostra 4 coisas. O título servo, meus irmãos, é uma honra para quem de fato é, não é uma desonra. Eu sou servo de Jesus Cristo, glória a Deus. Antes de ser pastor, eu sou servo, sou pastor presidente, mas permaneço sendo servo de meu amado Senhor, que interessou pela minha vida, que morreu pela minha vida. Se não fosse Ele, eu estava a passos largos para o inferno. A minha justiça própria não me salvaria, mesmo que eu não fosse um bebedor de cachaça, um fumador de cachimbo, que hoje já permeia a igreja de Jesus. Mesmo que eu não fizesse tais coisas, a minha justiça própria não me salvaria, porque a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 64, que as minhas justiças perante o Senhor é trapo de imundícia, todavia a justiça daquele que morreu por mim. Romanos capítulo 5, versículo de número 1: justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificados pela fé,
Jesus maravilhoso, aleluia. Vejamos que o título serve a uma honra para quem de fato é. Abraão nos revela isto, Moisés nos revela isto, Davi nos revela isto. Todos foram conhecidos como servos do Senhor. Olha bem, meus irmãos, em segundo plano, o servo está inteiramente à disposição do seu Senhor. Atos 9, 19 e 20, Atos 26, 19 e 20. Terceiro plano, por mais grande que seja a obra que fizermos na vida do obreiro servo, Cristo será sempre glorificado. E o tema central da sua vida, dizia Paulo: eu prego a Jesus Cristo e este glorificado, eu prego a Jesus Cristo e este ressuscitado. Bendito seja Deus. Em quarto lugar, o servo serve bem conforme a vontade do Senhor no seu tempo. Faça uma observação: o tempo não é antes e o tempo não é depois. Primeiro de Reis 19, 21, segundo de Reis capítulo 2, versículo 3, Atos 13, 36, segundo de Samuel capítulo 15, quem servir antes da hora arrebentar-se-á, não terá força para servir na hora estabelecida por Deus. E aqui eu entro na segunda parte do estudo. Isto aqui eu já citei na última semestral, preste atenção. Segunda parte do estudo, obreiros agora chamados. Quem é servo, sua chamada se evidenciará. Eu disse à tarde aqui aos obreiros ontem: deem a sua atenção, todos vocês que estão aqui, que não se para quem é chamado por Deus. Não adianta tentar barrar o leito de um rio que ninguém consegue barrar. Ele tem livre curso, legitimamente ele existe. Ele não está ali porque quis estar. A força da água é impetuosa. Deus assim estabeleceu, Deus assim criou. O obreiro legitimamente chamado, ele é chamado. Não há como você impedir. Se hoje você não entende, você entenderá amanhã. Se Deus não te fez ver essa verdade, Ele te fará ver amanhã. Não se preocupe, servo, se a sua chamada ainda não evidenciou, se a sua chamada ainda não transpareceu, se ela ainda não apareceu, não se preocupe. Espere o momento que ela vai aparecer. Ela vai chegar. Eu acho lindo o que diz a Bíblia em Atos capítulo 13. A Bíblia nos revela Paulo, Barnabé e demais homens ilustres, nobres, profundos conhecedores do que respeita a vontade de Deus. E a Bíblia nos diz que eles serviram a igreja de Antioquia um ano, ministrando-lhes a palavra, sem ter título de chamados, sem ter título de separados, sem lhes dizer que eram apóstolos, sem lhes dizer que eram obreiros, mas eram servos. A Bíblia diz: servindo ao Senhor. Servir a Deus é servir a igreja. Servir a igreja é servir o ministério da igreja. Servir o ministério da igreja é servir a igreja e servir ao pastor. Preste atenção nisso. Irmãos, eu não canso de dizer: 10 anos Eliseu, chamado, deitava água na mão de Elias, diz a Bíblia, e depois não deixava Elias sozinho em nenhuma situação. Quando Elias disse para ele: fica-te aqui que eu vou, ele falou: olha, como vive o Senhor e vive a tua alma, eu vou contigo e não te deixo. 10 anos servindo ao Senhor, servindo Elias. O obreiro servo, por certo, será chamado. Observe isso. A nossa chamada, ela deve marcar a nossa vida de uma vez por todas. Todos aqueles que são como cruz, sem característica, que você não consegue definir, você não consegue ter um discernimento sobre a vida dele, você não sabe se ele é ou se ele não é. Ele precisa passar pelo fogo. A chamada na nossa vida, ela marca o nosso viver de uma vez por todas. Eu me lembro, irmãos, nunca mais esqueci da primeira vez que Deus falou diretamente comigo sobre plano na minha vida. Desde que me entendo por gente, meu pai e minha mãe me diziam: olha, o Senhor Jesus tem uma obra na sua vida, você vai pregar a palavra de Deus. E o que eu mais gostava era ouvir o meu pai pregar, ensinar nos cultos de terça-feira.
As mensagens que ele pregava simples, mas embasadas na Bíblia, nos mostrando o que dizia a Bíblia. Isto ele pregava dentro da nossa casa, nos cultos que ele tinha conosco em casa, e ele pregava nos cultos na igreja. E sempre dizia: Eli Felete, Deus tem uma obra na sua vida. E eu mesmo pensava, pela vergonha que eu tinha, a timidez que eu tinha, como que eu vou assumir um culto e pregar como meu pai prega? Estar diante de uma multidão, falar a palavra de Deus como meu pai fala, com essa facilidade. Eu não entendia isso. Passei pelas águas no ano de 89, 29 de março 1989, em Lapinha, estado de Minas Gerais, uma congregação que pertencia ao meu pai. No dia que eu passei pelas águas, me lembro bem, irmã Edma estava com câncer, conhecida como cancro aqui em Portugal, e ela seria operada, e ela estava com medo de falecer, de morrer. Ela pediu ao meu pai: eu quero batizar primeiro, porque eu quero ter o privilégio de ser batizada antes de passar pela cirurgia. Se acontecer alguma coisa, pelo menos eu fui batizado. Participei da ceia, foi preparado o batismo. Quem ministrou o batismo foi o pastor Geni Benjamin de Barros. Pastor Geni tomou irmã Edna nos braços antes de eu passar pelas águas. Nesse dia o Carlos, meu irmão, passou pelas águas, eu e o Carlos. Quando pastor Geni tomou a irmã Edna nos braços, mergulhou nas águas, ela saiu falando em mistério. Jesus batizou ela com o Espírito Santo. E ela chegou para o meu pai cheia da glória de Deus e disse: pastor, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E o meu pai, num ímpeto tomado pelo Espírito de Deus, disse para ela em voz profética: e Jesus te curou nas águas. Na outra semana, a irmã Edma, ela foi para Belo Horizonte, e eles resolvem do nada fazer um check-up. E quando faz um check-up, diz: você não tem mais nada. Jesus arrancou pela raiz. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Veja lá, irmãos, pastor Geni me passou pelas águas. Quando nós saímos dali, batizado, naquela alegria extraordinária no meu coração, eles me colocaram para pregar. Nunca pensei uma coisa daquela. Eu passei pelas águas a primeira vez que preguei, e eu preguei em João capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus, eu não conhecia, eu não sabia, não tinha como eu pensar que era eu, porque eu estava falando desemboladamente, com a graça de Deus sobre a minha vida. Eu preguei com autoridade, aquele jovem ainda novo, mas pregando com convicção, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desde aí, irmãos, eu não parei de pregar, e eu não quero parar de pregar enquanto Jesus não voltar para a Então preste minha atenção. Preste minha atenção, meu querido irmão. Mas o Senhor ainda não tinha falado diretamente comigo. E eu estava uma vez na cidade de Baldim, desanimado na fé, longe da casa de meu pai, trabalhando fora. Meu pai estava em Jabuticatubas. E Deus usou uma irmã, por nome Cecília, eu não esqueço mais. Tomou aquela mulher em mistérios e falou comigo: meu filho, eu vou te levantar como pregador da minha palavra. Eu vou te usar na minha obra. Você pregará para multidões. Eu colocarei a minha palavra na tua boca. Tem um plano na tua vida. Olha, irmãos, nunca mais eu me esqueci da primeira profecia direta para mim. Deus havia dito ao meu pai e à minha mãe, que tinha me separado no ventre da minha mãe. Quando pequeno eu tive um acidente, que eu já contei isso aqui, que segundo constam, a minha vida saiu do corpo. E o pastor João Dias, que já dorme no Senhor, me tomou nos braços com o crânio aberto, fraturado, constatando que eu já não tinha mais vida.
Minha mãe, em desespero, pastor João Dias me toma nos braços e diz: se alguém tiver que fazer alguma coisa, não adianta ir para Goiânia, porque nem para Palmeiras dá, tem que ser Jesus. E tomando-me nos braços, o Senhor usa comigo nos braços e diz para minha mãe, minha serva: eu voltarei a vida para ele, porque no teu ventre eu escolhi e o rei das nações, o constituí para ser pregador da minha palavra. Para você entender, eu não sei se isso vai ajudar você, mas o Espírito de Deus me impele, porque estou orientado pelo Espírito de Deus. Para você entender, quando jovem, por 2 vezes me chamaram para ser diácono e eu me excusei. Eu pregava, auxiliava na presidência da mocidade, segundo vice-presidente da mocidade. O presidente da mocidade era jovem, também foi. E eu disse não, porque meu pai me ensinou: não abra a porta por sua própria vontade. Era uma chamada legítima, mas por entender que o ministério é nobre, eu disse não. Eu vou esperar. 2 vezes houve quem entendeu que era negligência da minha parte, mas eu queria aprender mais, queria aprofundar-me mais, queria ter mais raiz, queria ter mais convicção. Deus usou o pastor Silas no primeiro congresso que tivemos, e disse para mim, o pastor Severino, que era então o meu atual primeiro vice-presidente, pastor Denci, o segundo vice-presidente, Deus usou o pastor Silas no aeroporto, despedindo de mim, e disse: vocês vão enfrentar coisas aqui que vocês não vão saber o que fazer. É verdade. Deus vai enviar pessoas estragadas, arrebentadas, mas Deus vai usar vocês para sará-las. Deus falou isto para mim, Deus falou isto para nós, e eu estou aprendendo dia após dia. Estou aprendendo dia após dia. E sabe o que não me deixa desfalecer, recuar, voltar atrás? A convicção que eu tenho na chamada. E hoje, pela graça de Deus, as raízes fincadas. Existem problemas que nós enfrentamos, que nós não sabemos como resolver. E Deus, por graça, bondade, algumas vezes eu fico admirado. Tem tanta pessoa que tem facilidade em ter tanta coisa, logo recebe dom de profecia. Eu estou em busca dele, eu acho. Tem uns outros que recebem dom de revelação, visão, tem visão a semana toda, é uma coisa. Tem uns que vê anjo voando, batendo asa para lá e para cá, e eu fico achando que eu que não oro, eu que não consagro, eu penso. Então veja lá, irmãos, mas algumas vezes Deus tem misericórdia e nos dá algumas experiências. E eu me lembro daqui, e o que o pastor Silas falou, pessoas arrebentadas. Eu me lembro daqui uma jovem que chegou aqui toda estragada. Me desculpe essa expressão no sentido espiritual que eu estou dizendo. Só que eu não podia falar diretamente, mas na palavra eu falava. Veja lá, um certo dia eu estava pregando, e quando eu estava pregando, o Senhor Deus me deu uma visão. Eu já contei isto. Eu vi um rio, um pequeno ribeiro cristalino, as águas cristalinas. Eu vi as pedras do fundo, a água era branca que eu não consigo definir aos irmãos. E eu vi 2 pernas cascudas, como essa árvore aí que tira a casca dela para fazer cortiça, aquele trem esquisito, mas eram pernas. E eu identifiquei que era uma jovem, e ela veio vindo em direção àquela água. E quando ela foi vindo, eu estava pregando, eu vi quem era a jovem. E ela colocou aqueles pés esquisitos dentro da água. E quando ela colocou, à medida que ela foi colocando, as cascas foi saindo. E eu vi um pé regenerado, vi o segundo regenerado, as pernas foi sendo regeneradas. E daí a pouco ela passou. E quando ela passou, eu estava chamando para a oração, ela já estava de joelhos aqui na frente. Eu entendi, e Jesus restaurou a vida dela. Hoje é uma mulher casada, para a glória daquele que criou os céus e a terra. Compreenda. Veja lá, meu querido irmão, a nossa chamada, ela marca de uma vez por todas a nossa vida. Veja o que a Bíblia nos diz, Atos 26, versículo de número 16.
A palavra do Senhor nos diz assim, Atos capítulo 26, versículo de número 16. A Bíblia está nos dizendo assim. Isto é palavra do apóstolo Paulo, dizendo para o rei Agripa, que o Senhor lhe disse: mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos das trevas e os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Bendito seja o Senhor. Olha Paulo mostrando o que era a marca decisiva na sua vida, a sua chamada evidente, a sua chamada clara. Questionado por Agripa, já havia passado por Festo, e neste momento Paulo está dizendo: isto não é coisa da minha cabeça, isto não é natural, não é resultado de uma mente nervosa, não é resultado de quem não goza de faculdades mentais, mas é resultado de uma marca que é visível na minha vida. A chamada havia marcado Paulo. Paulo é enfático e claro, está dizendo: eu estava prostrado, eu estava caído no caminho de Damasco, mas Jesus me disse: levanta-te. Ou seja, Deus fez com que Paulo desmontasse da cavalgadura, mas o colocou de pé novamente. O Senhor estava dizendo, agora ele estava descendo da sua arrogância, da sua visão errada, dos seus enganos, de toda a sua autojustiça, e agora confiado no Senhor, Jesus estava dizendo: levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha. Quem é chamado sabe que é ministro e testemunha. Quem é chamado sabe que é testemunho e ministro. Oh glória, olha aqui, Deus não vai levantar você para ser só ministro. O ministro é testemunha. Ele testemunha em casa, ele testemunha no bairro, ele testemunha na escola, ele testemunha na empresa, ele testemunha no meio dos amigos. Onde ele passa, ele é ministro e testemunha. Essa mistura, ele é testemunha e é ministro. Bendito seja Deus. Olhe, meus irmãos, o que tem de ministros das igrejas não está escrito, mas não são testemunhas. E Jesus está dizendo para Paulo: eu te levantei por ministro e te levantei por testemunha. Testemunha de nosso Senhor Jesus. Pregador, testemunhador, aquele que testemunha do seu Senhor, aquele que notifica, aquele que esclarece, aquele que prega, aquele que a sua vida pode testemunhar que Jesus está no seu viver. Bendito seja para sempre o seu nome, adorado seja para sempre o nome do Senhor. Veja bem, irmãos, a nossa chamada, ela marca a nossa vida para sempre em primeiro plano. Segundo lugar, ela marca a nossa vida porque é pela vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 1. Olha Paulo dizendo: não podemos desconsiderar esta questão. Eis aí outro problema sério. Paulo está dizendo no versículo 1 de 1 Coríntios capítulo 1: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E o irmão Sóstenes, preste-me atenção, quero me deter na questão de chamado. Paulo está dizendo aqui que ele é chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. A chamada de Paulo não era por negociação. A chamada de Paulo, meus queridos irmãos, não era por outra razão. A chamada de Paulo era pela vontade de Deus. Paulo era chamado pela vontade do Senhor. Eis um outro problema aí: muitas pessoas não são marcados porque a sua chamada ele não compreende que em primeiro plano é pela vontade de Deus. Deus quem me chamou, Deus quis. Os que não compreendem isto, quando separados, quando comissionados, eles dizem: até que enfim
me acharam. Até que enfim me encontraram. Mas o meu pastor demorou tempo demais para colocar os olhos em mim. Fulano foi antes, Beltrano também foi. E veja quando é que o meu nome aparece. Para muitos irmãos ele perdeu tempo. Para muitos irmãos passou-se horas que ele poderia estar servindo como chamado. Mas a minha pergunta, que ela vem a retumbar na sua mente, é esta: e por que não serviste como servo? E por que não te apresentaste como trabalhador servo, como aquele que quer servir e servir bem? Entenda isto, meu querido irmão. Em primeiro plano, serve-se ao Senhor na condição de obreiro servo. Em segundo lugar, chamado. E quando chamado, sabe, é pela vontade de Deus. Por que você, obreiro, antes de ser a sua vontade, é a vontade de Deus? Se for só pela sua vontade, você vai entregar o paletó, você vai devolver a credencial, você vai enfrentar problemas que você vai dizer: é melhor eu cuidar da minha vida e da minha família. Olha aqui, provavelmente você ouvirá da esposa, dos filhos, naquele momento de luta e de fadiga, dizendo: você está abraçando o problema demais, você está cuidando das coisas da igreja demais. Olha aqui, isso é difícil para nós, é prejuízo para nós. Irmãos, eu viajei para a Irlanda agora, os irmãos sabem, fui para lá para ministrar o batismo. Graças a Deus, mais 4 almas, isso é uma grande vitória no Reino Unido, passaram pelas águas. E veja bem, eu saí daqui e disse para minha esposa: olha, segunda-feira é o meu aniversário, programe, eu venho almoçar com você, eu quero almoçar com você e com os meus filhos. A minha esposa grávida, e eu me prometi que voltaria, passagem, compra, tudo organizado. Quando chegamos em Dublin, na Irlanda do Sul, para entrar no aeroporto, foi uma confusão, o fluxo de carro era grande, não dava para chegar. Quando chegamos lá, a mulher bateu no balcão e disse: está encerrado, hoje vocês não viajam mais, tem que ser amanhã. Olha aqui, meu querido irmão, se a esposa não é crente, ela lhe xinga pelo telefone. Eu liguei para minha companheira e disse: não dá para almoçar com você, era dia do meu aniversário, eu queria estar com ela, ela queria estar comigo. E ela disse para mim assim: mas Deus sabe de todas as coisas, bendito seja para sempre o nome daquele que vive e que reina. Entende esta verdade aqui? Se não é pela vontade de Deus, há momento que você abraça problemas, acarreta coisas, e o que você vê é aquele que você mais ajuda, com a língua de 2 metros fina, com uma espada enfiando na sua costela, tentando marcar você, tentando parar você, e você não pode parar, mesmo que ele te alfinete. Ei, chamado de Deus, há uma legitimidade, você foi chamado, você foi constituído, a chamada é marca, a chamada é marca. Há coisas que talvez seria melhor não falarmos. Eu disse ao pastor Lusitano, nessa semestral, na sexta-feira, na reunião com os pastores e nesse domingo, hoje, eu quero com a minha família dobrar os joelhos aqui, todos os pastores livres, vamos dobrar os joelhos e receber uma oração da igreja. Não tem muito tempo, a minha esposa levantou-se na porta de minha casa, viu uma mulher, que logo você entende ser mãe de santo do terreiro de Macumba, ao vê-la. E ela estava na porta da minha casa, nunca vi, mas ela estava na porta da minha casa, nas grades. As grades da minha casa, fazendo isso aqui, ó. Por que aquela mulher estava? Eu quero perguntar aos irmãos: vocês acham que eles estavam passando o tempo lá? Vocês estão lembrados daquela visão que eu disse, que o adversário me disse para mim sair daqui? E eu disse que eu tinha vindo para ficar. Quantos lembram disso aqui? Por que ela estava aí? A esposa me chamou e ela já estava indo na esquina olhando para trás, foi embora. Turbante na cabeça, aquelas rouponas brancas. Eu orei a Deus imediatamente pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha vida. Pedi ao Senhor para que nos guardasse e nos cobrisse com seu sangue. Levanto no outro dia pela manhã, e quando eu levanto na porta da minha casa, foram lá e colocaram: você conhece o cabelo de milho? Fizeram uma bucha do cabelo de milho,
Cortaram dos dois lados com tesoura, porque aqui estava bem cortado, retinho. Aquela bucha, aquele bolo daqui. E colocaram na porta da minha casa. Eu olhei para aquilo e falei: eu não quero chutar isto. Eu não ando desafiando o diabo. A Bíblia não nos ensina isso. Nós temos consciência do poder do nosso Deus. Mas tinha que sair dali. Fiz oração em espírito, enfiei o pé naquilo e joguei para o meio da rua. Um de meus irmãos, eu não sei quem é, mas eu mostrei: olha, estava na porta da minha casa. Os carros passaram por cima, não sei o que aconteceu mais. Preste atenção. Eu gostaria que você entendesse que se não é a chamada de Deus na nossa vida, eu tenho dito à igreja de Jesus e aos obreiros, todas as vezes que a igreja representa uma ameaça para o inferno, o diabo retalia. Sabe por que Satanás se opôs quando Jesus atravessava o lago da Galileia? Porque ele sabia que Jesus ia libertar o gadareno. Jesus estava indo lá para pôr fim às obras de Satanás. E a Bíblia diz em 1 de João capítulo 3 versículo 8: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. Jesus veio para isto, e nós somos continuidade da sua igreja. Samuel, Jesus tem uma obra na sua vida. Não adianta correr. Preste-me atenção. Atados pelo pecado, pelo diabo, Jesus nos colocou aqui para desfazer, para pôr fim às obras de Satanás. Não brinque. A nossa chamada é divina, e ela marca as nossas vidas de uma vez por todas. Todas as vezes que nós enfrentamos tais problemas sérios, diversos, e é possível que quando você vê seu pastor doente, os murmuradores ainda diz assim: está em pecado, está orando pouco, não está fazendo nada, e Deus está encurralando ele. É língua grande. Deus está cortando ela nesta manhã. Deus está lhe mostrando que o teu pastor está em batalha, e que você está engordando e ficando buchudo. Sabe por quê? Porque você não guerreia com o inferno. Sabe por quê? Que você dorme tranquilo, não enfrenta problemas, porque você não está pegando o leão pela barba. Para você está do mesmo jeito, se o rio sobe ou desce, mas em nome de Jesus, Deus tem levantado homens e mulheres aqui para guerrear. A coisa é séria, a coisa é séria, mas Deus está conosco. Deus está conosco, bendito seja para sempre o nome do Senhor. A questão está em termos consciência que fomos chamados pela vontade de Deus. Paulo nos revela isso em Coríntios, primeira carta, capítulo 1:1, 2 Coríntios 1:1, Efésios 1:1, Colossenses 1:1 e 2 de Timóteo, capítulo 1:1. Paulo é enfático. Paulo, chamado apóstolo pela vontade de Deus, ele está deixando claro a quem ele endereça a carta: eu vos posso escrever, eu posso vos escrever, porque não estou escrevendo porque quis, sou apóstolo porque Deus quis. A minha chamada é pela vontade de Deus. Sou apóstolo pela vontade de Deus. Tem muitos apóstolos aí pela vontade do irmão dele, pela vontade da irmã dele. Olha, meus irmãos, pastor Elias está aqui, é pregador e vocês o conhecem. Me faz uma grande falta. Talvez outro pastor já tinha colocado na melhor congregação do campo, mas tudo é segundo a vontade de Deus. Ele é apóstolo segundo a vontade de Deus. Está servindo aqui como vice-pastor e deve se dar por alegre. Eu não quero embaraçar as coisas. E ainda é possível que tenha alguns e não saiba disso. Você está entendendo, língua grande? Você está entendendo, falador? Você está entendendo, murmurador? Onde estão os irmãos da galeria? Perderam a voz? Bendito seja o nome do Senhor. Adorado seja para sempre o nome do Senhor. A questão é: somos chamados segundo a vontade de Deus. Tudo pela vontade de Deus, pelo querer de Deus e para a glória do Senhor nosso Deus.
Veja bem, meus irmãos, eis o porquê que a chamada marca as nossas vidas, porque é pela vontade de Deus. Em segundo lugar, porque que a chamada marca de uma vez por todas as nossas vidas, porque ela é pela graça de Deus. Não esqueça isso. Olha aqui, irmão, diga comigo todos vocês: a nossa chamada é pela graça de Deus. Novamente, a nossa chamada é pela graça de Deus. A sua chamada não é porque teu pai era pastor. A tua chamada não é porque teu irmão era pastor. A tua chamada não é porque a tua família tem dinheiro e contribui na igreja. A tua chamada não é porque você é PhD, não é porque você é bacharel, não é porque você é teólogo. A sua chamada é pela graça. Ai, devastou, legais. A segunda razão, porque a chamada de cada um de nós, o nosso chamamento, marca a nossa vida de uma vez por todas. Capítulo 1 de Gálatas, versículo de número 15. Paulo dizendo, veja lá: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela... Repita comigo, quem está com a Bíblia aberta: e me chamou pela sua graça. Veja lá o que Paulo está dizendo. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. A nossa chamada, ela marca as nossas vidas, porque é pela graça de Deus. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como o pastor Rodrigo disse, a princípio é uma utopia. Parece algo que não se realiza. Quantos aceitam a Jesus e ao ver alguém pregar, começa a dizer: eu nunca vou pregar, eu nunca vou estar lá naquela tribuna. Porque nós entendemos, principalmente o novo convertido que está aqui é nobre, que esse lugar é santo. O púlpito hoje é banalizado. O púlpito hoje é como se não fosse nada. Dançam-se aqui em cima. Aqui não, eu estou dizendo os púlpitos. Faz trenzinho, sobe de qualquer maneira, qualquer veste. Não estão nem aí. Debaixo da túnica colocava até calção de linho, para que as vergonhas da nudez não fossem manifestas. Hoje vê-se tudo. Não estão nem aí, porque eles, no entendimento deles, a lei passou. No entendimento deles, a graça arrebentou portas, tirou os parâmetros morais. No entendimento deles não há mais norma. Cada um faz segundo quer. E Jesus dizendo: porfiai, esforçai, lutai por entrar pela porta estreita. Porque estreita a porta. Irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, compreenda o que disse Jesus. Porque estreita é a porta e apertado o caminho. Se Jesus falasse só que a porta é estreita, você entrava e vivia as baldas. Já passei. Mas Jesus disse: porque estreita é a porta e apertado o caminho. A continuidade é apertada. Esse negócio de vida bamba, de água rala, esse negócio de que você peca, vem para a igreja e ninguém te encurrala na Bíblia, não é uma questão de marcação, mas é uma questão de inspiração. Eu preguei na Espanha no congresso lá agora. Eu estava dizendo aos irmãos: mensagem não é opção, mensagem é direção. Fracasso de muitas pessoas, porque a mensagem deles é opcional, não é direcional. Deus chama Jonas e diz: prega contra.
levanta Micaías e diz: mostre para eles que o meu rebanho está como ovelha sem pastor. O que é que Micaías vai fazer? O que vamos fazer? Deus de poder. Esteja descendo para as tábuas do seu coração. Glória a Deus. Espero que você esteja digerindo isso. Esteja consciente disso. Para depois você não dizer: o meu pastor é quadrado, retrógrado, o meu pastor é ultrapassado, o meu pastor é velho, novo, tem razão, está com o cabelinho todo branco mesmo, porque ele é bobo. É assim que diz o pastor Derival com a gente: 37 anos, cabelo novo porque é bobo demais, está preocupando com devia, deixa a gente viver de qualquer maneira. O seu cabelo para de embranquecer. Jesus me acordando à noite, e eu lendo a Bíblia, ele falando comigo, e o povo não está sendo preparado. E o que eu faço, irmão? Eu te pergunto. E Jesus dizendo: ontem alguém foi lá e você não falou. O temor dele não cresceu porque você não orientou. E aí, irmão? O que eu faço? O que eu faço? Olha, ontem à noite eu disse ao pastor Luciano: eu ia colocar outra pessoa para pregar. O pastor Rodrigo veio ao meu coração. Eu falei: olha, vou ouvir uma palavra, vou colocar outra pessoa que está aqui, tem tempo que eu não ouço, temos admiração, respeito, e gosto de ouvir, eu vou ouvir. Mas o Espírito de Deus continuou falando com o meu servo, pastor Rodrigo, e eu coloquei. E a mensagem dele dizendo que o pastor sabe dos elementos. Sabe por quê? Isso, porque muita gente pensa que o problema está com o profeta, e o problema está com o povo. O problema não é com o profeta, é com o povo. O problema não é com o profeta, com a sua casa. O problema não é com o profeta, com a sua língua. O problema não é com o profeta, com seus olhos, com seus ouvidos, com a sua boca, com a sua vida desregrada. O problema é isso. Aleluia. Recorde de Deus usando Jeremias. E Jeremias chorando, pagando preço, gemendo. A Bíblia diz que os profetas madrugaram, anunciaram a palavra. O povo perdeu tudo. E Jeremias falou: 70 anos. Colocou um jugo sobre as costas e eles tiveram por tolo, para representar o cativeiro babilônico. Chegou e lhes disse: Deus vai vos espalhar na Babilônia. Não resistam, porque será pior. E o fundamento, a razão é porque pecaram. Deus vos levará para a Babilônia. Deus está levantando Nabucodonosor. Alguém levanta e diz: mas o Egito vai nos socorrer. O Egito já era uma cana quebrada, fracassada. Deus estava levantando a Babilônia por um determinado tempo. Há um profeta lá que por conta própria profetiza, quebra o jugo de sobre Jeremias e diz: assim diz o Senhor, em 2 anos tirarei o poder da mão da Babilônia e não haverá jugo em ninguém. Jeremias toma a palavra e diz: quebraste jugo de pau, de ferro Deus colocará sobre vós. E você que profetizou dizendo que em 2 anos Deus acaba com o jugo de Babilônia, você não passa de 1 ano e você morre e você desaparece. E a Bíblia diz que no tempo marcado o profeta Ananias por conta própria morreu. Mesmo assim desconsideraram Jeremias, não queriam ouvir Jeremias. Para eles Jeremias era turrão, ignorante, bobo. Afinal de contas ele era filho de sacerdote, família sacerdotal, cidade privilegiada, poderia cumprir o ofício sacerdotal, mas a mensagem não é opcional, a mensagem é direcional. Deus disse para Jeremias: eu separei no ventre de sua mãe. Então Jeremias diz: 70 anos. Nabucodonosor vem e leva. E Jeremias, ficando entre os exilados, Nabucodonosor querendo tê-lo na corte real, ele prefere ficar na Babilônia. E Deus lhe inspira e diz assim: olha, lá no meio deles tem muitos profetas,
que estão pregando, e eles estão dizendo que não vão ficar lá 70 anos. Que você está errado, Jeremias. Você não pode ir lá pregar? Então pregue escrevendo. Escreva uma carta e diz: é 70 anos. Amém. Jeremias escreveu a carta. Parece loucura. E Jeremias enviou a carta. Quando eles pegaram aquela carta, eles revoltaram, ficaram nervosos e começaram a dizer: até aqui Jeremias nos persegue. Veja lá, Ezequiel, família sacerdotal. O sacerdote entende o povo, mas não compreende o coração de Deus. Olha, o sacerdote, ele entende mais o povo do que Deus. E o profeta sente as dores de Deus e não do povo. O profeta, se Deus falar com ele, para falar, ele fala. Aleluia. O sacerdote, ele ouve a queixa do povo e reclama para Deus. Tem misericórdia, assim. O povo está chorando demais. Eu vou repetir. Ezequiel, família sacerdotal. Preste atenção. A peculiaridade que há no livro de Ezequiel, falando sobre o templo, sacrifícios, revela de uma forma clara: família sacerdotal. Ninguém descreveria assim. Próximo ao rio Quebar, lugar profanado. Para o judeu, lugar profanado. Profanação. Ezequiel está lá, cabeça baixa, chorando com o povo e dizendo: o teu povo sofre tanto, Senhor. Teu povo geme tanto. Será que é preciso isso mesmo? 70 anos, capítulo 2 de Ezequiel. A mão do Senhor vem sobre ele, mas ele era para oferecer sacrifício. Deus o toma por profeta. Aleluia. E diz: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Aleluia. Em outras palavras, tu ouvirás a minha voz e entenderás o porquê do meu povo estar aqui. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ezequiel coloca de pé e Deus começa a mostrar para Ezequiel: Ezequiel, tu vai dizer para esse povo, eles são casa rebelde. Eu estou te enviando. E Ezequiel não sabia que o povo era casa rebelde. Deus está dizendo: são casa rebelde, coração duro, não me ouviram. Jeremias não estava errado, ele ouvia a minha voz, e agora tu ouves também. Eu estou te levantando para chancelar, para confirmar as mensagens de Jeremias. Eles vão te entender porque você não está lá, você está aqui. Eles vão te entender porque até aqui você pensava como eles, mas a partir de agora pensa como Jeremias. Entenda o que está no meu coração, a minha indignação. Ezequiel aparece, e aparece pregando a mesma mensagem de Jeremias. Não adianta, a carta de Jeremias vem de Deus. É 70 anos, vocês pecaram, são carnais, são povo duro, vocês não se arrependem. Antes de 70 anos, ninguém volta para a sua terra. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Entenda, o problema não está com o profeta, não é com o pastor da tua igreja, o problema é com você. O dia que for com o seu pastor, Deus, que é o dono da obra, cuidará do que ele tem que cuidar. Marque isto, por favor. Em segundo lugar, por que a nossa chamada ela nos marca? Porque ela é pela graça de Deus. Nenhum obreiro, nenhum ministro deve esquecer isso. Ele é chamado pela graça de Deus. Eu repito, não somos chamados por outra razão, somos chamados pela graça de Deus. Não pense em contribuir na igreja para ser chamado. Contribuição é seu dever. Se você der uma oferta, eu vou louvar a Deus pela sua oferta, mas não vou te dar cargo porque você ofertou. Não vou fazer de você um obreiro porque você ofertou. É seu dever. Dizimar e ofertar é dever de cada um de vós. Contribuir na casa do Senhor é dever de cada um de vós. Algumas pessoas dizem: o pastor está cego para... Deus ainda não me falou, separe, chame. Eu espero que você esteja entendendo em nome do Senhor. Aleluia. Eu espero que você esteja compreendendo. Glória. Foi pregado ontem. Não é por darmos cargos
que fazemos uma igreja. A igreja tem que ser trabalhada pela palavra, conscientizada pela palavra, ficar na casa de Deus pela palavra. O hino que a nossa irmã cantou ontem dizia: o segredo está na palavra. Aleluia. O segredo é a palavra, a vitória é a palavra, a nossa firmeza é a palavra. Tudo acontece pela palavra, pela Bíblia, pela palavra do Senhor. E a palavra esclarece que a nossa chamada é pela graça de Deus. Aleluia. É pela graça de Deus. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Isso nos revela algumas coisas. Em primeiro plano, nos revela, veja lá, em primeiro plano nos revela que não se torna, não é uma opção, mas é uma escolha divina. Hebreus capítulo 5 e 4: ninguém toma para si esta honra, senão aquele que é chamado, como foi Arão. Trata-se de uma escolha. Deus quer, irmãos, preste-me atenção. Eu gostaria que você entendesse isso. A questão da graça, eis aí o porquê que é marcante na nossa vida. Para nós seres humanos, que somos cheios de autossuficiência, que somos cheios de justiça própria, às vezes nós não entendemos a questão da graça. Deus chamar a tribo de Levi para ser a tribo sacerdotal, como entender isso? Deus aqui dizendo: ninguém toma para si esta honra através do escritor, senão que é chamado como foi Arão. Preste atenção. Arão, ele era da casa de Levi, irmão de Moisés. A tribo de Levi, até aí era uma tribo tribulada, problemático, porque o pai era, você sabe muito bem quem era Levi, um dos cabeças para matar todos os siquemitas, os moradores de Siquém, sem consentimento do pai. Vergonha para o pai, havia uma aliança já. Revoltados pelo que Siquém faz com a irmã Diná, justiça própria, entraram na cidade. Ele, Simeão, com alguns de seus homens, e matam todos os moradores, havendo tramado um plano para matar os moradores daquela cidade. A partir deste momento, se nós fôssemos olhar, parece que a tribo sacerdotal deveria ser outra, Judá, que se tornou fiador de José. A tribo de José, embora o Efraim mais tarde é um bolo que não foi virado, não assou direito, mas pela nossa visão, Levi, progenitor daquela assassina, ou seja, o idealizador, o pai daquela maquinação terrível. Deus escolhe a tribo de Levi e diz: eles levarão sobre os ombros a arca, conduzirão a minha presença. Eu paro para pensar, será o que houve na cabeça dos israelitas, dos outros, pensando: por que não a nossa tribo? E por que a tribo de Levi? Se eles mancharam o nome de nosso pai, envergonharam o nome de nosso pai, preste atenção, por uma razão: porque é pela graça. Aleluia. A nossa chamada é marcante exatamente porque é pela graça. É, glória a Deus. Aleluia. Você sabe qual é o fundamento da graça? Favor não merecido. Sou obreiro, mas eu não merecia. Presido, mas eu não merecia. O dia que eu me fui ficar bobão aqui em cima, achar que eu posso muita coisa, que eu prego demais, que eu ensino demais, que eu sou melhor do que vocês, a graça deixa de atuar na minha vida. Eu não esqueço mais. Jesus falou comigo lá em Joviane. Estava pregando lá no pastor Valdelon, pastor Juvenil. Deus usou a irmã Joana, não sei se o senhor conheceu ela, lá de Jaciara, Mato Grosso. Estava lá com o Valdelon e falou para mim assim: eu vou te levantar por cabeça e não por cauda.
A obra que eu tenho na sua vida é muito grande, mas ser humilde, porque sou eu que estou te levando. Mais tarde, na minha consagração a pastor, na sexta-feira, chegando em Portugal, em Paulínia, no quarto, Jesus falou para mim. Aí foi diretamente comigo no quarto, eu estava orando. Minha esposa dormindo, meu filho Tiago, só ele, estava dormindo também, eu estava cansado. Almocei, tomei um banho, almocei e fui orar ao Senhor. Seria consagrado no sábado, o Senhor estava lá. E eu no quarto. A presença de Jesus, gloriosa, eu não vi, mas ela entrou no quarto. Porque a presença de Jesus é extraordinária. Não dá para você descrever. Eu não consigo descrever o que eu senti naquela tarde. Perdi as forças do meu corpo todo, mas a glória do Senhor me envolveu. E Jesus falou: estou investindo alto na sua vida. Você vai ser só mais um? Ou fará a diferença? Jesus voltou a dizer: te levantarei por cabeça e não por cauda. Entregarei coisas grandes na sua mão. Zele da minha palavra, disse o Senhor. Depois disse: seja humilde, porque sou eu que estou investindo na sua vida. Na casa de meu pai, pastor José Domingos, irmã Maria Batia Domingos, todos que conheciam os filhos que moravam debaixo do teto do meu pai, porque alguns eram casados naquela época após meu nascimento, havendo Elias, o Eliezer, o Elifelete, Marcos, Carlos, Israel. Ao olhar para nós, a Miriam, se perguntasse assim: em quem desses tem uma obra? Todos, menos no Elifelete. Queridos, quando alguém chegava em casa que eu não conhecia pela primeira vez, eu não tenho vergonha de dizer, eu olhava da esquina da porta, vergonhoso, tímido, não tinha coragem de aparecer. Para me levar à sala era um custo, era um problema, tinha vergonha até de falar como pregar. Aquele menino crescendo no interior de Minas Gerais, capinando com enxada, batendo pasto com foice, tomando ferroada de marimbondo. Você sabe o que é isso? Marimbondo tatu. Você sabe o que é isso? O pastor Denival está dizendo: eu sei. Arando terra com um aradinho na mão, uma jumenta puxando o arado, uma jumenta não, uma mula, bravo aquilo. E quando você naquele sol do meio-dia, com a barriga cheia, terminou de almoçar, o sono vem, cansado, de repente você desequilibra um pouco e chega o arado para frente, bobeia, ela pisa no seu pé, tá? Algumas vezes isso aconteceu comigo. Ureia num carrinho de mão para colocar nos pés dos milhos. Aquilo cortar cana. Eu e o Marcos, queimada, e aquilo passava no pescoço, machucava. Quando ia tomar banho, dava vontade de não tomar banho, porque doía muito mais. Dormir na noite, ninguém dorme. Lá na roça, sabe como era o nosso colchão de capim? Não sei se vocês conheceram aquilo. Travesseiro de palha, capim. Quem diria que aquele moço estaria em Portugal no dia de hoje, sendo pastor de uma igreja, presidindo um ministério, pela graça, pela graça, pela graça. Quando despertou-se em mim o dom da palavra, eu sonhei com alguém que chegasse para mim e olhasse e dissesse: eu vou investir nesse moço, eu vou interná-lo num seminário, vou estudá-lo. Isso nunca aconteceu, também não era vontade divina, porque alguém mais tarde ia dizer: eu fiz. Aí, e Deus falou: eu vou fazer, meu filho. Eu me lembro de uma vez que eu não esqueço isso, talvez não devia nem falar. Era professor de escola dominical numa subsede, e eu precisava estudar, irmãos. Pela graça de Deus, o meu tempo a cada dia está mais curto, menos, mas sempre procurei ser dedicado às coisas de Deus. Sempre procurei fazer com esmero, com alegria. Estudava sozinho até alto da noite, trabalhava a semana toda. Ao sábado dirigia culto lá em São Vicente. E quando eu voltava, ia de bicicleta. Se não fosse a pé, eu voltava a pé ou de bicicleta, 6 quilômetros. Quando eu chegava lá, eu estudava a revista da escola dominical, para no outro dia dar alimento para uma igreja, para uma congregação.
que às vezes não aparecia quase ninguém lá, não sabendo o preço que alguém estava pagando para alimentar almas. É verdade. Lembre-me, pense bem, irmãos, eu precisei de uma enciclopédia. Eu fui procurar com alguém que eu tinha certeza que não me negava, porque eu não tinha. E ele não estava em casa, e a esposa diz: eu não empresto. E eu voltei para casa e fui para a Bíblia, como diz o Paul Seca, porque naquela época ali só tinha Bíblia com concordância e mais nada, rodapé. Sabe por que a gente está tendo uma obreirada crua? Porque estão confiados nos rodapé, nos estudos da Bíblia. Irmãos, eu não sou contra quem tem. Devo ter em casa umas 12 Bíblias, versões diferentes, estudo, analiso. Mas a minha Bíblia não tem essas coisas, não. Eu sou contra quem tem, que tenha. Mas busque inspiração, põe a boca no pó, busque revelação. Esses alimentos pré-cozidos, que é só pôr no micro-ondas. Preparar, temos que preparar, mas precisamos, preste atenção, passar horas com o nosso Senhor. Você ouve algumas pessoas pregar que você fica com o queixo caído e fala: Deus usa tudo tirado da internet, não sei mais o que. Tem uns bestão aí que estão falando umas coisas pela internet aí, no princípio agradou uma multidão de crentes, agora saiu com uma bobeira que a Bíblia não é a palavra, é parte da palavra. E aí os que estavam doidinhos, como é que vai ficar agora? Olha que caminho você pode estar entrando. Não despreze tais coisas. Eu não estou mandando você desprezar, mas não deixe a Bíblia de lado. Não deixe a palavra de lado. Eu entendo porque que a nossa chamada é marcante na nossa vida. Ela é decisiva, porque ela é pela graça. Porque ela é pela graça. Eu entro nesses aviões aí andando. Esse ano se me parece 4 vezes a Irlanda. E lá em cima eu começo a pensar: tudo pela graça, tudo pela graça, tudo pela graça. Andando acima das nuvens, andava até descalço. Mas hoje é vergonhoso um pastor lembrar do seu passado. E quando Davi está morrendo, ele chama Salomão e diz: Salomão, seja homem. Lembre da sua origem. Você nasceu em berço de ouro, mas o seu pai cuidava de ovelhas. O seu pai brigava com o leão, brigava com o urso, tinha cajado na mão. Enquanto eu me reporto essas coisas, eu entendo que é pela graça. Que é pela graça. Paulo disse: eu tinha tudo, mas reputei por pela excelência, o poder de Deus. Paulo escreve e diz: eu não fui a vós com sublimidade de palavra, não foi persuasão humana, mas em demonstração de poder e do Espírito. Maglai devassou, regai, labiarai, chomelecai, reclinai. Queira Deus levantar homens que vá no Espírito e no poder e no Espírito. A igreja não está precisando de teologia enlatada. A igreja está precisando de revelação, de algo que venha do trono da graça, que valorize o sacrifício de nosso Senhor e Salvador. Obreiro, olhe para cá, todos vocês que são obreiros. O fundamento disso é a graça. Seu chamado tem que ser marcante. São muitas coisas que vão ser mudadas. Hoje as pessoas são separadas, são consagradas como se fosse um favor que estivéssemos fazendo para eles. Se você chamar ele para auxiliar, provavelmente ele diz: eu pensei que era evangelista. Mas tem evangelista de evangelizar as ruas. Você quer ir? Vou separar você. Olha lá. Você põe a mão sobre a cabeça dele e ora. Você está feliz. Ele está com a cara fechada, parece que revoltado, não derrama uma lágrima. Não é um dia marcante na vida dele. Irmãos, isso é nobre, porque isso se deu pela graça. Quem era você?
O fundamento da graça é favor que não merece. Eu não mereço, você não merece, nenhum de nós merecíamos. Olha, se não é a graça de Deus, eu ainda estava trabalhando de pedreiro, colocando tijolo nas paredes, eu ainda estava rebocando paredes, eu ainda estava chapiscando parede. Eu estou aqui hoje pela graça de Deus, pela graça de Deus. O seu chamado é pela graça, tudo que você tem é pela graça. Não esqueça disso, isso marque a sua vida, é graça. Queira Deus que você não suba mais nem um degrau, se você não reconhecer que é pela graça. Queira Deus que você fique encroado como você está, se você não reconhecer que é pela graça. Mas todos quantos reconhecem que o fundamento é a graça, a chamada dele é marcante. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Veja bem, não é opção humana, mas é uma escolha divina. Eu tenho que parar. Infelizmente as horas estão me mandando parar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 27. Olha que extraordinário. O apóstolo Paulo dizendo, confirmando o que eu lhes disse: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Olha aqui, você que era crente no Brasil, você lembra da igreja que você congregava? Lembra dos bons pregadores que tinha no púlpito? Você lembra dos bons cantores que tinha lá? Dos bons ensinadores? Você recorda disso? No seu entendimento, você era fraco em relação a eles, louco do ponto de vista do que Paulo está dizendo. Para todos, menos para você. Eu me lembro bem do dia que nós fizemos um trabalho numa cidade que meu pai pastoreava, em prol de trazer os desviados para a igreja. Especificamente em torno disso, a cidade tinha muitos desviados, eles apareceram, vários deles retornavam à igreja. Eu preguei naquela noite, e preguei sobre o retorno do pródigo para a casa do Senhor. Terminou o culto. Meu pai morava no fundo da igreja, tinha uma porta do lado direito assim, e era meu costume sair por aquela porta e ir para a casa do meu pai. Cumprimentava quem cumprimentava, descia para a casa do meu pai, tinha um escada. E naquele dia fui para ir e acabei saindo pela porta principal da igreja, e de repente eu vi uma irmã que era da cidade de Indiara, que estava lá. Eu me dirigi àquela irmã, cumprimentando as pessoas, eu fui até ela sem conhecer. Paz do Senhor, irmã. Ao cumprimentá-la, ela me disse: irmão, Deus me mandou te entregar uma mensagem, e eu relutei e disse que não entregaria. Eu estou te entregando porque eu fiz uma prova com Deus, que se Ele enviasse você a mim, entregaria, senão não iria até ti. Sabe o que ela quis dizer? Nem eu estou acreditando no que eu vou te entregar. E eu falei: é, irmã. Ela disse: Deus me manda te dizer que você vai para um lugar de avião, você vai viajar, disse ela. Você vai viajar 11 horas de avião para o lugar que Deus vai te levar. E eu olhei assim e pensei: mas eu vim para um lugar de onde eu desejava ir lá para o Piauí? Provavelmente eu iria de ônibus, fosse de avião, não sei, de Goiás lá, mas aqui deve ter umas 3 horas, deve ser, né? 11 horas de avião. Bom, eu venho para Portugal. Nem ela acreditou. Eu gostaria de revê-la. Eu venho para Portugal, de Goiânia a São Paulo, cerca de 1 hora e 20 minutos, 1 hora e meia. Mas eu não pensei nisso, eu fui pensar quando estava aqui. São Paulo aqui 9 horas e meia, madame. Depois, estando aqui, que eu lembrei, 11 horas, o que o Senhor me falou, o que Deus me disse, cumpriu na íntegra. Veja lá, irmãos, preste atenção nisso.
as coisas vis, loucas deste mundo. O apóstolo Paulo está dizendo: Deus escolheu para confundir as sábias e para confundir as fortes, fraco na palavra. Olha, quando começamos esta obra aqui, eu ensinava no culto de terça-feira, eu pregava, se tinha culto de domingo, de quinta, eu já não lembro mais, mas eu pregava. Se tivesse no sábado, eu pregava. Na escola dominical, por um tempo, eu ensinei. E à noite eu pregava. Veio obreiros para cá pregando. Mas essa cabocada aqui, ó, uma grande parte deles começou a pregar aqui, ó. Pastor Luciano, Pastor Eliezer, Evangelista Marcos, Pastor Zé Maria, não sei se ele pregar lá no Brasil, está pregando igual um leão bravo agora, mas eu acho que ele estava meio enterrado. Pastor Rodrigo veio atrás da bola, vocês viram ele pregar ontem. Pastor Aristeu começou a ouvir os CDs que o irmão Paulo Nunes colocou nas mãos dele, CDs de cultos de terça-feira, que eu ensinava, que lidera um conjunto lá na Irlanda, não me conhecia e começou a ouvir. Segundo ele, foi um meio de Deus trabalhar e sustentar a fé dele. Olha quantos desses irmãos, pastor Lusitano pregou também pela primeira vez aqui. Eu me lembro dele contar, pastor Sebastião, que o senhor pregava, ensinava, ele lia e o senhor ensinava a revista Escola Dominical, não é isso? Novo crente. Pastor Lusitano vai passar pela, vai ser consagrado a pastor hoje. Eu tive o privilégio de passar esse moço pelas águas. Bom, Fernando chegou a arrebentar. Deus, por graça e misericórdia, usou a minha boca 2 vezes para te dizer: vou te levantar como obreiro. Esse é o Senhor. E hoje pastorei uma das congregações. Deus não está brincando conosco. Deus não está brincando conosco. Eu não sei se eu posso usar dessa liberdade aqui, pastor José Maria, mas para mostrar aos irmãos para que não brinquem. Deus me orientou a chamar o pastor José Maria na época e colocá-lo como professor de escola dominical. E ele escusou, pulou fora. Tinha um serviço que trabalhava e eu acho que dava alguma coisa para ele. E ele voltou para o trabalho, logo na semana, e foi pegar um peso. A costela dele trincou e ele não podia mais pegar peso. E ele chegou para mim, eu não olhei para aquilo, mas era Deus dizendo: sai de trás dos bois, deixa a 12ª junta de bois. Ele chegou para mim e disse assim, ele ainda não era obreiro, ele chegou para mim e disse: pastor, eu quero contar uma coisa para o senhor, e se o senhor reconsiderar, eu quero ensinar na escola dominical. Tornou-se um dos nossos professores aqui, para a glória do nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Nenhum de vós que Deus tem chamado houve uma falha, no sentido de que Deus tem errado. É você que deve cuidar do seu chamado. Você que deve cuidar do chamado. Graças a Deus. Ei, maravilha de Deus. Aleluia. Coloque de pé, eu tenho que parar as horas e me manda parar. Eu quero citar aos irmãos: esta escolha, ela não se dá pelo que humanamente somos. Amós 7, 14 e 15, 1 Coríntios 1, 28, Êxodo 4, 10 ao 15. Mas pelo que podemos ser nas mãos de Deus. 1 Coríntios 1, 28. Terceiro, ninguém pode invalidar, considere isso que a graça já estabeleceu. 2 Coríntios, 1 Coríntios, melhor dito, capítulo 3, versículo 9 e 10. Segundo lugar, a nossa chamada, ela gera em nós a consciência de uma dívida. Olhe para cá, chamado, você é devedor dos portugueses. Eu não consigo entender esses crentes obreiros que foram levantados aqui e que querem ir para outros países, sem que Deus lhes oriente, sem que Deus lhes mande, sem que Deus lhes comissione, sem que Deus determine. O dia que for para você ir, você vai, mas não esqueça que você está amarrado, ligado, como disse Paulo, ao altar. Foi pregado pelo pastor Rodrigo. Paulo fala sobre isso, que pelo Espírito nós fomos ligados. Antes da hora não entende, antes da hora não faça. Compreenda esta verdade. Você que está na Espanha, que Deus te chamou, você é devedor aos espanhóis.
Você que está em Portugal, você é devedor aos portugueses. Algarve, os irmãos que lá estão são devedores ao Algarve. Porto, quem lá está é devedor ao Porto. Nós somos devedores a Lisboa, a Catujal, a Loures. A nossa chamada, ela gera em nós a consciência de uma dívida. Paulo registrou para nós Romanos 1:14: sou devedor a bárbaros, a gregos, a servos, a livres. Paulo estava dizendo que ele era devedor de todos. Você é devedor. Irmão, preste atenção. Não dá para nós estarmos aqui dizendo que estamos no centro da vontade de Deus, querendo subir ministerialmente, se o que está latente, patente no nosso coração é o desejo de retornar, de ir embora, seja para ganhar o que for. Isto não interessa. Isto não interessa. Nós somos devedor a este povo. Nós estamos aqui para ganharmos almas. Glória a Deus. Eu sei que nem todos os irmãos portugueses estão aqui. São 10 anos que nós estamos aqui para começar a colher os primeiros frutos. Os primeiros frutos estão sendo colhidos agora, mas são os primeiros. Se há os primeiros a mais, não desfaleça as suas mãos. Não pare nesta jornada. Eu ontem fui pego de surpresa, estava aqui atrás, quando vieram me apresentar uma irmã e o esposo em português. E a irmã disse que você me parece congregando com meu pai, eu nem a conhecia. Na cidade que meu pai passou, está hoje congregando com o pastor Eliezer lá em Lisboa. Onde é essa irmã? Ela está aí? Levante a mão aí. Você foi vendo Elias e falou: esse aqui é o Elias. Mas eu não morava na cidade. Quem imaginava isso? Olha lá o que o papai plantou. Aleluia, aleluia. E eu começo a olhar para trás. O irmão Zé Martim, que ganhou meu pai para Jesus. Meu pai queria dar um tiro nas costas dele. Quando eu fui evangelizar meu pai disse que arrancou de um cavalinho e dizia que não largava ele. Foi dar um tiro nele, ele virou as costas. E meu pai disse na ignorância, disse: eu não atiro em ninguém pelas costas, vire para mim. Ele foi embora. Mas mais tarde, espírita meu pai era, ignorante até no fio de cabelo. Meu pai tem um sonho de noite, e no sonho que ele tem, ele lê o que a Bíblia nos mostra, a parábola de Rico e Lázaro. E no outro dia ele vai buscar uns feijão lá com o irmão Zé Martim. E ele chega lá, o irmão Zé Martim está com o rádio ligado, naquela época, programa evangélico, e o pregador estava lendo Rico e Lázaro. E o meu pai esqueceu do feijão e falou: ele falou: o senhor está gostando da palavra? É porque essa noite um homem apareceu para mim à noite com um livro na mão e leu essa passagem aí, disse para mim não consultar os mortos. Meu pai espírita não largava o livro de São Cipriano. E o moço: o senhor quer ver isso no livro? Meu pai disse: quer. Eu tenho o livro. Trouxe e falou: veja se é isso aqui. O meu pai foi ler e começou a chorar. Meu pai disse para ele: me vende o livro. Esqueceu do feijão. Me vende o livro. E ele falou: não vendo por preço nenhum. Não me faça isso. Meu pai queria matar ele. Por preço nenhum. Mas eu te dou. O senhor me dá, me dou. Esqueceu o feijão e saiu correndo para trás. Glória a Deus. E segundo, o meu pai e a esposa dele olhou, a esposa quando olhou para ele vindo correndo, falou: esqueceu o feijão e trouxe uma rapadura na mão. A Bíblia. E ele chegou lá e disse: lembra do sonho que eu te contei? Lembra? Então senta a meninada e deixa eu ler para você aqui, ó. O homem tem o livro. E leu. O Zé Martim apareceu desconfiado lá em casa. Papai falou com ele sobre o sonho direitinho. E ele falou: eu posso dirigir um culto na casa? O senhor pode. Casa do meu pai, aquela demoniada pelas paredes. No primeiro culto, o Zé Martim varreu aquilo tudo, tacou fogo naquilo. Jesus libertou meu pai, fez dele um pregador e um pastor. Olha aqui. Atrás do meu pai estava o irmão José Martim.
Martim. Atrás do irmão José Martim estava quem ganhou o irmão José Martim ser uma cadeia. Não fazemos obra sozinho. Pastor Janildo destacou aqui, olha, um recebe, transmite, e nós vamos fazendo. Eu quero que você entenda, irmã Isabel, através da sua vida mais pessoas vão ser salvas. Irmão Carlos Costa, através da sua vida mais pessoas vão ser salvas. Portugueses que estão aqui, mais pessoas Deus vai levantar. Irmão Daniel, jovem, português, se você vesse o moço, quando eu vi a primeira vez o cunhado morrendo, dá até medo da gente olhar para ele, parecia bravo, cara fechado, esquisito, marcado, corpo meio tatuado. Pregava, não aceitava Jesus, mas aceitou. Eu tive o privilégio de tomá-lo nos braços, passar pelas águas. Ele está trabalhando lá no porto, casado com uma irmã em português. E ele me mandou um recado ontem, pedi à esposa: olha, por favor, não esqueça de dizer ao pastor que eu não estou aí, porque eu estou trabalhando aqui no porto. Nosso irmão em Cristo são os primeiros, estão vindo mais. Nós temos portugueses entremeados nessas congregações todas, são os primeiros frutos. Eu gostaria que você entendesse. Não dá para dizer que estou no centro da vontade de Deus se eu não preocupo com o vizinho da esquerda e da direita. Olha, aleluia! Faça seu pé de meia. Mas eu vou repetir uma coisa aqui com prudência. Comece a pensar em comprar uma casa aqui. Comece a pensar nisso. Deus te trouxe para cá, meu irmão. Obreiro, servo de Deus, Deus te trouxe para cá. Aleluia. Aleluia. Meu coração está cheio, ele está flamejante aqui. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Nós tivemos um congresso aqui. E houve entre nós uma senhora portuguesa. Eu não quero assustar você, mas conscientizar você que o demônio dormia com ela na cama. O demônio dormia com ela na cama. Aqui no congresso Jesus libertou aquela mulher. Quantas pessoas estão assim? Quantos estão assim que você acha que está aqui à toa? Quantos drogados estão aqui? Quantas famílias que você vê o pai, a mãe de família pela manhã e não sabe dos problemas, arrumadinho, todo tranquilo, parece uma pessoa saudável, feliz, mas em casa é triste, lares desajustados, não tem paz, não dorme. O diabo está destruindo lentamente, o adversário consumindo vidas lentamente. E eu vou repetir, nós estamos aqui para dar continuidade à obra de Jesus. Deixe o Brasil com os que estão lá agora. Quem está lá para fazer a obra. Eles vão dar conta de lá. Orem por lá. Mas Canha, viu, irmão Aguiar? Vocês vão dar conta de almas que estão ali. Nós vamos dar conta de almas que estão aqui. Irmão Aguiar, Deus tem plano com você aqui. Não adianta você correr. Não adianta você correr. Tudo que Deus tem te dado não é para os seus projetos. Não adianta correr. Olha aqui em Lisboa, vocês vão dar conta das coisas que Deus determinou para lá. É um ponto que eu queria destacar. Deus tem uma expectativa com a sua chamada. Eu vou parar por aqui, eu não posso prosseguir mais. Eu tenho uma palavra a entregar ao irmão Moisés.
Ele não está aqui. Ele está, Moisés. Muito bem. Mas ele, Deus me deu uma palavra para falar com ele. Eu vou falar. Na hora que ele estiver aqui, ele vai vir cá porque ele tem que ir. Eu vou passar agora, você permaneça. Eu vou fazer uma oração. E você sente, por favor, o pastor Juvenil vai trazer uma palavra agora a todos os obreiros que vão ser consagrados. Curve a sua cabeça. Eu vou orar rapidamente ao Senhor. Querido Deus, dou-te graças nesta tarde pela tua presença bendita, Senhor, pela ação do teu Espírito através da tua palavra. O Senhor sabe que nada temos, nada podemos. Nós dependemos inteiramente da tua graça. Falamos a tua palavra e esperamos que o teu Espírito tenha trabalhado em cada vida, sendo tudo para a tua glória. Levante esses obreiros, meu Deus, fortaleça-os, leve-os ao entendimento de prepararem as suas famílias para a obra tão desafiadora que há de se revelar à frente de cada um deles. Deus, que o Senhor esteja abrindo-nos portas para entrarmos no tempo do Senhor, visando o crescimento do teu reino, a glorificação do teu nome. É o desejo do nosso coração. Confirma, Senhor, a chamada dos teus filhos e dá-lhes graça para prosseguirem. Abençoe esta igreja e este povo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus.